Sérgio Moro pode ser preso. Como pode um senador que já foi juiz e encana? Mas, como pode a Procuradoria-Geral da República, que foi uma mãe para todos os políticos mais sórdidos, pegos nos piores escândalos de corrupção nos últimos anos, ter mudado a sua orientação e agora ir pra cima de um senador? Ele cometeu crime de corrupção? Não. Ele fez uma piada com a pessoa errada. Vamos entender tudo? Esse vídeo vai mostrar pra você qual o verdadeiro cenário que envolve STF, Sérgio Moro e a política brasileira. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, vamos lá. Entre no clube seleto da Revista Valete. A Revista Valete é uma iniciativa do MBL que tem a única publicação impressa de direita no Brasil, com os maiores nomes do campo da direita. Pastor Iago Martins, professor Paulo Cruz, professor Francisco Raso, Chico Graziano, Diogo Chiuso, tem eu, tem o Russo, tem o Orlando, tem o professor Ricardo Almeida, todo mundo escrevendo nessa publicação, 64 páginas, extremamente aprofundada. Quer qualidade, quer ir pro debate filosófico por trás desses grandes temas que estão rolando no Brasil? Revista Valete. Se inscreve no link aqui, mbl.org.br/revista, tá? É uma assinatura que inclui o clube, revista, ingresso pro congresso, para todos os congressos que você queira aí do MBL, aliás, é um free pass que você tem, e um clube do livro que está sendo montado agora. Vem, se inscreve, mbl.org.br/revista. Pois bem, galera, olha só. Que situação. Sérgio Moro deve estar passando por um ano muito louco, tá? Ele ganhou a eleição para o Senado, numa disputa feroz contra o Paulo Eduardo Martins, que foi o candidato do Bolsonaro no estado dele, e desde que ele chegou lá, é só tiro, porrada e bomba, tá? Foi PCC tentando sequestrar ele, isso sendo descoberto, aí vem o presidente da República e vai pra cima dele, falando que ele tá mentindo, que ele tá fingindo e que, sei lá, a operação da Polícia Federal foi uma armação. É um cara que não pode abrir a boca, que já tem, vamos dizer, grupo prerrogativas atacando ele. E é um cara que quando abre a boca, e vamos falar aqui a real, tá? Ele errou, ele foi muito infeliz na fala dele. Porque ele, enfim, não devia dar essa bola fora. E dois, porque como senador, fazer um comentário dessa natureza com o ministro do STF, mesmo sendo piada, é lícito, mas não convém. Nunca havia ele ter feito isso, entendeu? E ele tá pagando agora um preço injusto, porém tá pagando o preço e sabia que iria pagar o preço por ter sido imprudente, não ter entendido o poder e o rigor que ele tem que ter na posição dele, tá? Posto isso, galera, é óbvio que punir uma piada da forma como isso está sendo feito é ridículo. Venhamos e convenhamos. Assim, a que ponto nós estamos chegando nessa questão da liberdade de expressão em que o crime de opinião ele passa a ser institucionalizado. E mais, ele é um crime que é institucionalizado quando feito contra as pessoas erradas. E a gente vai abordar isso, tá? Primeiro a gente precisa pegar a primeira grande contradição. Por que uma PGR, tá? No caso foi a Lindora Araújo, mas ela é vice do Aras, mas ela faz parte da mesma gestão Aras ali no comando da Procuradoria. Por que uma PGR que teve durante todo esse período uma linha completamente complacente com grandes crimes que foram cometidos por agentes que têm foro privilegiado, muda a linha dela do nada? Agora, recentemente, como você está vendo a notícia, ela passou um panão pro Cajuru. Olha, com o Cajuru não cabe. Mas com o Moro cabe? Por que esses dois pesos e essas duas medidas? Por que essa mudança na linha de atuação? Será que com o Moro ela agiu de forma política e com os demais ela agiu de acordo com a lei? Eu vou ser bem claro. Em nenhum dos dois casos a PGR agiu de forma apolítica ou apenas, vamos dizer assim, através dos códigos ou dos julgados. Nada disso. A PGR apenas age de forma política e a posição que ela tem é casuística. Tá? Eu vou falar agora, depois, no final, sobre quais são as consequências disso tudo. E aí, com essa ação casuística, que interessa ao Supremo, essa ação dela serviu com um determinado propósito. Ela tá colocando o Moro numa caixinha, tá botando ele no lugar dele e deixando ele agora nas mãos do STF para que o STF possa fazer com ele o que bem interessar. Tá? E eu vou explicar por que o STF vai agir de tal maneira, tá? Primeira coisa, a vingança. A vingança que o STF quer fazer com o Moro não é só por conta da ação dele enquanto ministro da Justiça, que nem conta muito, mas foi principalmente a ação dele como juiz da Lava Jato. Ele prendeu muita gente que tinha muito lobby nas cortes superiores.
tá? Mas eu ouso dizer aqui, ele fez algo que é bem pior e que machuca muito mais esses juízes da Suprema Corte. Ele atingiu o ego deles. O Moro, que era um juiz de primeira instância, lá do Paraná, nascido em Maringá, ele atinge, vamos dizer assim, o ego profundamente frágil, mas completamente exacerbado, desses caras que estão togados lá, bonitões e que se acham grandes intelectuais. A fama fez mal para a Suprema Corte brasileira e fez muito mal para o ego deles. Então todos eles acham que são luminares do direito e cujas decisões jamais podem ser contestadas. Eles se consideram gênios, são bibelôs e brigam e se matam entre si. É uma disputa de vaidades da mais asquerosa. E o Moro, quando se tornou o Moro durante a Operação Lava Jato e fez o que fez, aquilo, assim, doeu demais. Ainda mais porque eles, ministros do Supremo, não conseguiam, à época, vamos dizer assim, resolver as coisas como eles gostariam. Para ser assim, para não gerar problemas para mim, tá? Eles não conseguiam. E isso doeu demais. Então, a questão Moro se tornou uma ideia fixa para eles. Destruir o Moro se tornou uma ideia fixa pro STF, com mais ênfase, com mais energia do que por exemplo, sei lá, para eles, seja para Alexandre de Moraes pegar o Bolsonaro ou pro Lula pegar o Moro, pra vocês entenderem, tá? É uma coisa que para eles é água e óleo. Eles não podem, assim, não se mistura. E a existência de um afeta a existência do outro. Tá? Mesmo o Moro tendo cometido muitos erros, mesmo o Moro tá fora da magistratura. O Moro hoje é um senador, ele está envolvido única e exclusivamente com política. Já a segunda coisa, e é a parte mais interessante da nossa análise, é porque eles estão tentando transformar a Suprema Corte num poder imperial. Eu já gravei um vídeo aqui no canal onde eu faço uma analogia entre o Instituto do Dictator, que havia em Roma, né, um ditador que tinha superpoderes, e a atuação do Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo, com aquele processo em que ele resolve tudo e ele age e ele tem plenos poderes para fazer o que quiser, tá? Eu já havia comentado sobre qual era a natureza disso. Mas a instituição STF, ela também vai se tornando uma instituição que paira acima de todas as outras. Basta ver que, se essa crítica que o Moro fez tivesse sido feita ao presidente da República, ou ao presidente do Congresso, que é o Pacheco, ou mesmo o presidente da Câmara, para colocar aqui o Arthur Lira, nada disso teria acontecido. O STF, ele paira como uma instituição mais poderosa que as demais e ele exerce mais poder que as demais. E o que nós temos como sempre, tá? A gente já tá indo, vai desde a Dilma, para falar de forma clara, um executivo muito fraco, Dilma, Temer, Bolsonaro, basta ver que os três tomaram pedidos de impeachment fortes ali, tiveram que lidar com o risco de cair o tempo todo. A gente teve que lidar e está lidando com um legislativo que, se do ponto de vista de poder prático tá grande, do ponto de vista moral, seja para as outras instituições, seja a população, está baixíssimo. E a gente está lidando com um STF que, ainda que queimado com a população, ele exerce esse poder sem se preocupar muito com a repercussão dele, porque esses homens não são eleitos, eles são nomeados. Então eles estão simplesmente pouco se lixando para a opinião pública. E se precisar passar por cima e até calar a opinião pública, eles vão fazer. E mais, vamos colocar aqui, o Lula é um homem, só fala besteira, é um homem muito simples no raciocínio dele. E nós não podemos dizer que o pessoal ali do Congresso Nacional são luminares. Os homens do STF se acham luminares e eles são realmente mais capazes. Portanto, eles se veem na posição como guias, como farol da República. Portanto, quem de fato administra a República são eles. Numa República destruída, eles se colocam numa posição, em conjunto com os demais poderes, como primos inter pares, né, como o primeiro entre iguais. São iguais os poderes, mas eles são um pouco mais iguais do que os outros, se vocês entendem. Portanto, a crítica a eles não é igual à crítica aos demais. Portanto, a expressão de poder e o exercício de poder deles vai ser naturalmente mais truculento que os demais. Tanto que as respostas mais truculentas contra opositores quase sempre vêm do judiciário. O judiciário hoje expressa respostas mais truculentas e mais divisivas que os outros poderes. E aí quase sempre o problema recai no legislativo. E o legislativo é obrigado a engolir, a entubar, tá? Então, esses poderes imperiais que a gente está vendo aqui no STF são sintomáticos. Sintomáticos de um país que não tem credibilidade, de uma democracia que não funciona. Por quê? Porque se o STF, cujos nomes são nomeados e não eleitos, ele está mais forte que os demais, é porque as pessoas também estão escolhendo gente muito incapaz para ocupar os postos que a democracia oferece, que são os postos do legislativo e os postos do executivo. E de fato, quem elege um Lula e quem elege aquela bancada lá, ou quem elegeu um Bolsonaro e a bancada anterior, não tem muito do que reclamar. A galera tá lá roubando, tentando dar golpe, concentrando poder, lambendo bota de ditador,
tocando mal políticas públicas, sem resolver problema de crescimento econômico, sem melhorar a educação, saúde, segurança pública, um desastre. Então, se ninguém resolve nada, os outros estão só roubando com orçamento secreto, o judiciário fala, é nóis, deixa com o pai. E aí toma-lhe aumento de salário, toma-lhe privilégio, e quem vai falar qualquer coisa? Vai preso. Tudo isso, agora eu vou juntar todos os pontos, fica bastante preocupante quando a gente imagina que, e essas informações a gente teve através do Clube MBL, que o Lula vai nomear o próximo PGR com um caráter persecutório, ou seja, não vai ser uma mãe como foi o Aras, mas sim um PGR que vai pra cima de nomes dissidentes dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, tá? Especialmente do Centrão, que tá querendo pleitear cargos, e isso só vai funcionar, eu já falei em vários vídeos, com alguma anuência de nomes do STF. Havendo essa anuência, havendo essa participação, o Lula vai para o ataque. Então, portanto, a existência do próprio governo e a própria governabilidade do poder executivo e o controle do legislativo vai se dar através do judiciário. Veja só que interessante. E você ainda imagina que o Lula só concorreu nessa eleição e só é presidente porque ele foi solto com uma decisão muito curiosa do poder judiciário, a gente passa a imaginar que esse governo só existe por conta do poder judiciário e que esse governo só governa se o poder judiciário quiser. Tá? É muito feio, é muito perigoso, mas é sintomático do fracasso da democracia brasileira. A democracia brasileira falhou. Tá tudo exposto para vocês. Só não vê quem não quer. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Fala pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive, insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. There is like recruiting center for the Ukraine. It was enemy my country. Já entendeu como é que funciona. Você enche, inflamável até